Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Pedagogas de Orelhas Verdes. Antes de iniciar o vídeo de hoje, vou deixar aqui em cima minha rede social, Instagram, para quem quiser me seguir. E não se esqueça de se inscrever no canal, aqui embaixo. Bom, agora falando um pouco do vídeo de hoje. Hoje iremos tratar sobre o estágio. Bom, não é todo o estágio em si. Somente algumas experiências desenvolvidas no período do meu estágio. O que foi desenvolvido? Inicialmente, 5 dias de observação. Após 5 dias de observação, 10 dias de monitoria, aí 10 dias de intervenção. O que foi feito nesse período? Primeiramente, uma entrevista com a professora, 5 dias de observação para ver a organização da turma. Em seguida, foi desenvolvido um plano de ação para os 10 dias de monitoria. Nesses 10 dias de monitoria, eu resolvi trazer o elemento areia, levando em considerações pontos apresentados pela professora na entrevista e observados durante os 5 dias iniciais. Areia foi o tema principal, porém não foi somente areia. Teve música e dança também, danças como o siriri, bumba meu boi, a dança do pezinho, o frevo, que foi trazida justamente essas, que não são tão comuns aqui na região sul, onde realizei o meu estágio, justamente para ter uma ampliação do repertório cultural das crianças. Bom, voltando para o foco principal do estágio, a areia. Nesse período da monitoria, a areia se fez presente em vários dias. E ela esteve presente dentro da sala de aula, no pátio, no espaço da garagem da escola. E as crianças puderam explorar elas de diferentes formas, bem como atendia em alguns momentos os desejos das crianças, como por exemplo no dia que elas queriam saber o que iria acontecer se misturassem areia com espuma. Bom, as crianças fizeram a experiência e viram que a areia ficava molhada e a espuma acabava-se por se desmanchar. Essas foram algumas das ações desenvolvidas no período da monitoria. Terminando a monitoria, partir para o planejamento para os 10 dias de intervenção. Nesse planejamento, foi preciso levar em conta o que eu havia observado nos 5 dias iniciais de observação e nos 10 dias de monitoria. As demandas das crianças, quais eram os desejos expressados por elas. Bom, eu esqueci de falar, mas o tema do meu estágio é interações e brincadeiras com areia e água. Como eu já pude falar, né, a monitoria, o elemento foi a areia. A água entrou no projeto por demanda das crianças, pois as crianças apresentavam através de falas, diretamente para mim, ou em momentos de brincadeiras, que elas demonstravam interesse em brincar com a água junto com a areia ou somente a água. Bem como nesse período também as crianças criavam quedas de areia, como foi disponibilizado potes recicláveis e funis plásticos para as crianças, elas mesmas desenvolviam quedas de areia. Foi alguns detalhes que eu me atentei, que eu observei e anotei no processo de monitoria e levei em conta para o período de planejamento para a intervenção. Então, falando da intervenção. Neste período de intervenção, a água se fez presente também. Inicialmente, no primeiro dia de estágio, o que eu fiz? Eu conversei com as crianças, expliquei qual seria a temática do nosso projeto, como ele seria desenvolvido, quais seriam os elementos que ficariam disponibilizados dentro da sala de aula, e assim se fez. Então, lá pelas tantas, a gente começou a organizar o espaço, pois uma das propostas do projeto era organizar um espaço que a areia pudesse ficar
presente dentro da sala durante o período de estágio. Como as crianças gostavam das quedas de areia, eu realizei a confecção de uma queda de areia, que ficou presente dentro da sala de aula. Ela foi confeccionada de um modo bem simples, com um palete, uma chapa de Ocatex e canos PVCs. E para as crianças, sem eu falar um nome ou o que aquilo seria, quando aquela instalação se fez presente no ambiente, as crianças a chamaram de máquina de café. Pois a areia também já estava no ambiente e as crianças usavam aquilo, elas depositavam a areia. Eu fiz uma espécie de um funil com garrafa PET, então as crianças depositavam areia, a areia passava pelos canos e quando ela chegava lá embaixo na saída, eles falavam que tinha um café. Essa foi uma das principais ações do período de intervenção, foi a máquina de café. Ela esteve presente durante vários momentos das brincadeiras das crianças, tanto que do primeiro dia de intervenção até o 10º dia, o último, as crianças continuavam chamando de máquina de café, continuavam brincando que estavam fazendo café, ofereciam café para os colegas, para mim, para a professora, para várias pessoas eles ofereciam o café. Porém, essa máquina era especial. Ela não fazia somente café com os grãos de areia. Ela fazia café com grãos especiais. Os grãos, eles no caso usavam as bolitas, bola de gude, mas falavam que eram os grãos de café especiais. Foi mais um elemento que as crianças usaram com esse equipamento, com essa instalação, que eles intitularam de máquina de café. E a água, claro, também se fez presente nessa instalação. Outro elemento bem significativo que teve nesse período de intervenção foi a água. A água, as crianças puderam brincar no espaço da garagem e no espaço do pátio externo da escola. Bom, as crianças puderam explorar a água com a instalação da máquina de café, com as bacias, potes, funis, diferentes elementos. Também teve o conduíte que esteve presente na brincadeira com a água. As crianças, elas se usaram da imaginação para brincar, criando o seu café, criando o seu refrigerante, as suas comidas, tomando banho, faziam de conta que estavam tomando banho, lavavam seus pés dentro das bacias, diferentes possibilidades. As crianças, elas criam seus repertórios, elas criam suas possibilidades. Através das brincadeiras, elas efetivam o que elas já vivenciaram, elas dão significado aos seus momentos vividos. Outro momento que eu considero extremamente importante do meu período de estágio, que me mostrou um outro cenário, um outro ponto de visão, foi as bolhas de sabão. Pois quando eu cheguei com a areia, as crianças logo sabiam como brincar, o que poderiam criar. Quando eu propus fazer bolhas de sabão, somente usando um canudo plástico e um pote reciclável com água e detergente, as crianças falavam, mas como que nós vamos fazer bolha de sabão? Elas não voam. Ah, mas isso aqui é de uma bolha muito pequena. Ouvi falas desse tipo. Bom, aí eu tive que me dar conta, eu tive que perceber que as crianças não possuíam tal experiência. Então, demonstrei para elas uma nova possibilidade. Mostrei que elas precisavam assoprar dentro do canudo, na água, diferentes formas que elas poderiam interagir com aquele elemento, criando bolhas de sabão. Então, e justamente nesse dia foi o dia que a professora veio me visitar no meu estágio. Quando a professora chegou, as crianças já estavam fazendo bolhas, já estava o espaço da garagem, que é aberta, onde as crianças estavam brincando, já estava todo ensaboado, com várias bolhas de sabão. E nesse dia também, como
a professora veio, interagiu com as crianças, ela também se atentou a mais um fato, que as crianças não possuíam tal experiência, quando ela sugeriu de encaixar um canudo no outro, para que ficasse mais comprido e ele não ficasse caindo dentro do litro onde a criança estava tentando fazer bolha, pois as crianças não tinham somente um único elemento, um único recipiente para realizar as suas bolhas, a sua brincadeira. Foi disponibilizado diferentes materiais para que as crianças pudessem escolher o que mais lhes agradasse. As crianças sempre demonstraram grande interesse por realizar experiências. Assim sendo, para realizar mais uma experiência com as crianças, resolvi fazer a pintura com tinta congelada, que se consiste em misturar tinta guache com um pouquinho de água e levar ao congelador. Essa experiência rendeu a obra de arte, vejam só. Essa obra de arte foi feita pelas crianças, onde elas puderam pintar com a tinta congelada. Para as crianças, elas falavam: nossa, agora temos uma professora de ciências, ela faz experiência com nós. Então, para as crianças, foi algo novo, foi uma nova experiência, assim podendo ampliar seu repertório de experiências e podendo ressignificar as suas vivências. Um momento que com toda certeza foi muito significativo para as crianças foi o momento que construímos uma fonte. Como trabalhamos com o elemento água, construímos uma fonte dentro da sala de aula. Vou deixar aqui uma pequena imagem da fonte, onde as crianças não aparecem, somente a fonte. Vejam só. Bom, essa fonte foi construída com as crianças. Inicialmente, sentei em um círculo com as crianças e isso foi explicando o que e como nós faríamos. Expliquei que era uma fonte, então em diálogo com as crianças, elas associaram com o chafariz da praça, e assim foi. Expliquei que a gente iria usar um equipamento, este daqui, ó. E falei que isso era uma bombinha de aquário, para oxigenar aquários. Bom, para as crianças, uma bombinha para oxigenar aquários. Primeiramente, eles me pediram: vai explodir? Falei: não vai explodir, isso é para aquários, para oxigenar. Vocês já viram um aquário? Aqueles aquários grandes, onde tem vários peixes. Aí as crianças foram me falando que sim, que conheciam e tal. Eu acho que as crianças esqueceram a questão da bombinha, né? Quando nós estávamos montando, organizando as pedras ao redor, de repente um menino falou: vai explodir! E nisso, vários outros colegas entraram nessa onda e saíram gritando pela sala: vamos explodir a sala! Nós vamos explodir a escola! Quando eu relatei isso para minha professora e orientadora, ela achou sensacional. Porém, eu, na melhor das intenções, quis explicar, mas isso serviu para a gente ver o repertório que as crianças têm, o conhecimento que as crianças têm referente à bomba. Após explicar, mostrar, deixar as crianças pegarem na mão, elas entenderam que essa não iria explodir, que isso era uma bomba diferente. Se eu ficasse aqui falando do meu estágio, quando ver, ficaria meia hora, uma hora falando e ainda não conseguiria contemplar tudo. Mas aqui contemplei os pontos que eu considerei mais significativos no percurso do meu estágio, no percurso que eu fiz na educação infantil com crianças de 5 para 6 anos, trabalhando com o elemento areia e água. Espero que tenham gostado das experiências. Deixe seus comentários aqui, o que você achou das experiências e quais as suas considerações. Muito obrigada!